paz, meus irmãos, muito boa noite a todos. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos, então, ouvir a mensagem do Senhor que Ele tem para nós nesta noite. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, no seu capítulo 20, versículos 30 e 31. Os irmãos estão me ouvindo? Então, João 20, do 30 ao 31. Assim está escrito na palavra de Deus. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Senhor nos conduza ao entendimento da sua palavra. Meus irmãos, a partir de hoje vamos iniciar exposições neste evangelho maravilhoso que é o Evangelho de João, que nos revela, nos ensina muitas coisas profundas sobre a pessoa e a obra de Cristo. Queria iniciar fazendo aqui, irmãos, uma analogia simples, para entendermos os propósitos, não apenas deste evangelho, mas também de outros evangelhos. Vamos imaginar então aqui um cubo, ou um objeto cúbico, que tem aí diversos lados. Aqui, nessa minha perspectiva, eu vejo um lado do objeto. Quem está do outro lado, vê os outros lados deste mesmo objeto. Enfim, quem está rodeado das pessoas que se aproximam para observar esse objeto, vê diferentes ângulos, diferentes partes de um mesmo objeto. Não é diferentes partes de diferentes objetos, mas é diferentes partes de um mesmo objeto. E assim são os evangelhos. Não são 4 histórias diferentes. Não são também 4 Cristos diferentes, não são 4 Cristos distintos, mas são 4 testemunhos verdadeiros do mesmo Senhor, só que apresentados de diferentes perspectivas. Chamamos de evangelhos sinóticos os 3 primeiros, e João, o Evangelho de João, que é considerado aí por alguns o evangelho espiritual, que possui ali uma teologia elevada, uma cristologia elevada a respeito de Jesus. Então, o evangelho de João não é evangelho sinótico, porque difere dos outros quanto ao conteúdo. O evangelho de João é um evangelho único, que nos revela, que nos mostra diversos ensinamentos, diversos discursos e milagres de Jesus que não estão registrados aí nos 3 primeiros evangelhos. Então, do ponto de vista joanino, a cristologia de João, a ênfase está na questão da divindade de Cristo e na revelação de Deus dele como o Messias e também como Filho de Deus. E João, ele, como lemos aqui nessa referência, ele já de cara nos informa qual é o propósito deste evangelho. Ele diz qual é o propósito. Estes foram escritos
estes relatos foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui está o propósito do Evangelho de João. Agora veja, irmãos, o que ele diz. Para que vocês creiam. Eles foram escritos para que vocês creiam, falando aos leitores originais, né? Para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus. Talvez João tenha se perguntado: como é que eu faço para suscitar, para provocar a fé salvadora no povo, na igreja, nos ouvintes? João não buscou fazer milagres extraordinários. João não buscou produzir discursos emocionantes. João não mostrou sinais e maravilhas que haviam sido feitos ali na frente de alguns. Não, João não fez nada disso. Ele optou por um caminho diferente. O que ele fez? Uma coisa simples. Ele escreveu. E o que o João falou? Olha, quando vocês quando vocês lerem e crendo nesses relatos, vocês terão a vida. Vocês terão a vida. Eu escrevi isso para que vocês crescem que Jesus é o Filho de Deus e crendo tem a vida em seu nome. Portanto, para João, a fé verdadeira, genuína, ela viria não por testemunhar feitos maravilhosos, mas por meio da palavra lida e ouvida. Os ouvintes deveriam entender que só pelo fato de eles lerem, saberem e não presenciarem, só por eles saberem e crer nesses relatos, eles seriam salvos. Eles teriam vida juntamente com Cristo. É o que nós entendemos, que a palavra de Deus é vida. É o que nós entendemos, que a palavra de Deus lida e ouvida edifica as nossas vidas e também salva o pecador. Portanto, por meio de relatos escritos, o mundo deveria crer. É por essa forma, é por esse modelo, é por esse meio que o mundo será salvo. Mediante a palavra de Deus, instrumentalizada pelo Espírito Santo, é que o mundo seria salvo. Aliás, o Evangelho, o Espírito de Deus, ele usa o Evangelho como um canal de salvação para aqueles que ouvem. O Evangelho, de fato, é o poder de Deus. Então, não eram os feitos milagrosos que iriam salvar o povo ou sustentar na caminhada. Era tudo aquilo que Jesus fez. Apenas a leitura do relato de tudo aquilo que Jesus fez já era o suficiente para suscitar a fé verdadeira no povo. Então este era o relato de João. E ele escolhe 7 sinais que apontavam para a identidade divina de Cristo. Porque a fé genuína ela não nascia do espetáculo, do crer em milagres em si, mas naquele que operou. Então os sinais, eles tinham o objetivo de apresentar a identidade de Jesus e os atributos de Jesus. Quem lia deveria pensar, olha, esses atributos aqui, eu já vi, aonde? No Antigo Testamento. Eu já vi Deus fazendo isso. Peraí, essa pessoa é Deus. Essa pessoa só pode ser Deus. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele revela como ele tem o poder de manipular os elementos da natureza. Quando ele cura o filho do oficial lá em João 4, nos revela como Jesus é o Senhor da vida, cuja palavra ela tem autoridade e mesmo à distância. E nós conhecemos isso muito bem a respeito do nosso Deus. É Jesus se revelando para o povo. Quando ele cura, que é o terceiro milagre, cura o paralítico de Betesda, ele nos revela que ele é o Senhor do sábado. Ele também nos revela que tem autoridade para restaurar o homem. Quando ele cura o cego de nascença, lá em João 9, ele nos mostra que ele é a luz do mundo, a luz que alumia todo homem que crê. O quinto milagre, quando ele multiplica os pães
ele nos mostra que é o pão da vida. E ele faz ali um paralelo não, um real significado da providência divina para os israelitas no deserto, quando eles comeram o maná do céu. E também nos revela que ele nos sustenta, não apenas o corpo, mas também a alma, no sentido do pão da vida. O sexto milagre, quando ele anda sobre o mar, nos revela que Jesus, ele é aquele que tem o domínio sobre os mares. Deus é retratado dessa forma. Yahvé é retratado dessa forma no Antigo Testamento. E Jesus andando sobre os mares demonstra que ele é o Senhor dos mares, que ele tem autoridade, que ele tem esse poder, que as forças da natureza obedecem à sua voz. E quando ele ressuscita Lázaro, lá em João 11, que é o sétimo milagre, ele revela então que ele é o Senhor da vida. Melhor, ele revela que ele é a ressurreição e a vida, e que tem um poder sobre a morte. E apenas Deus, que possui aí esses atributos, que chamam na teologia de atributos incomunicáveis, que apenas o Senhor possui, que não compartilha com ninguém. Portanto, Jesus estava revelando-se tanto aos seus discípulos quanto ao povo a sua identidade divina. Eu sou. E esse eu sou é repetido diversas vezes. O curioso é que em João, algum desses milagres, não nos é mostrado uma exigência de fé para a realização de alguns milagres aqui. Por exemplo, quando ele cura o paralítico de Betesda, o paralítico fica se questionando porque não tem ninguém para lançá-lo quando as águas se movimentam. Ele está cego, não sabe nem quem está na frente dele, que é o próprio Cristo. Não nos é mostrado que se o paralítico tinha fé para ser curado ou não. Não nos é mostrado se o cego de nascença tinha fé para ser curado ou não. Aliás, é dito sobre o cego de nascença que ele nasceu daquela forma para que nele fossem manifestadas as obras de Deus. E em muitos aspectos, isso nos mostra sobre a soberania divina, que ele tem a sua própria vontade, que ele não se move segundo as reações humanas, que ele faz o que ele quer fazer. Isso é evidenciado, por exemplo, no ensino de que aqueles que são dele, aqueles que eram de Deus, iria ter a Cristo. Porque Cristo, Deus estava o levando. Por quê? Porque Deus o queria levar. Pois Deus é soberano e poderoso e tem um poder também sobre as circunstâncias. Além disso, desses sinais, a identidade divina de Jesus é nos mostrada pelos seus discursos e declarações. Eu sou. Isso ecoa aquele nome divino que foi revelado a Moisés. Eu sou. E Jesus disse isso diversas vezes, especificamente aí, cerca de sete vezes. E Jesus, além disso, ele nos revela, irmãos, quem é o nosso Deus. Aqui em João 1,18, por exemplo, está escrito: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Observe que ninguém jamais viu a Deus, nem Moisés, só viu a forma, o aspecto de Deus.
Apenas o Senhor Jesus, viu a Deus e revelou de fato quem era Deus. Aqui vai a analogia, meus irmãos. A física, os cientistas falam que do Sol, sabemos que o Sol está brilhando. Por quê? Por causa das luzes, dos feixes de luzes. E só enxergamos porque ele brilha, porque emite luz. Se o Sol não emitisse luz, não enxergaríamos. O Sol continuaria sendo Sol, é verdade, mas não o enxergaríamos. Em Hebreus está escrito que Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória, o brilho da glória de Deus. Ele é a essência de Deus, ele faz parte de Deus, ele é o próprio Deus. Se Cristo não viesse, não saberíamos quem era Deus. Não entenderíamos qual eram os propósitos da antiga aliança. Não entenderíamos qual eram os propósitos das narrativas do Antigo Testamento. Se Jesus Cristo não viesse, não conheceríamos esse amor redentivo do Senhor. Não teríamos esse relacionamento íntimo com Deus. Porque isso nos é possível por causa da revelação de Cristo. Ele nos mostrou quem é o Pai. Como ele nos mostrou quem é o Pai? Pelas suas obras, pela sua pessoa, pelos seus discursos e por fim pelo seu amor sacrificial, pelas nossas vidas. Deus continuaria sendo Deus. Por quê? A lei descreve a sua vontade, os profetas anunciam a sua voz, mas é Jesus quem torna Deus visível para nós. É Jesus quem torna Deus próximo. É Jesus que torna Deus inteligível, compreensível. O amor de Deus não foi revelado nos profetas. O amor de Deus foi revelado em Jesus Cristo. Portanto, quando olhamos para Cristo, nós estamos vendo a Deus. Porque Jesus Cristo é a única porta pela qual podemos conhecer a Deus. Ele é a única porta pela qual conhecemos a Deus. Portanto, quem rejeita a Cristo está rejeitando o próprio Deus. Eu não quero saber desse Jesus Cristo, ele não existiu. É impossível chegar a Deus sem antes passar pelo Filho. E há um esforço crescente para desvalorizar esse nosso Jesus Cristo. Mas ele continuará sendo Filho de Deus e a revelação do próprio Deus. E uma coisa interessante, irmãos, que se a gente lê nas entrelinhas aqui do Evangelho de João, vamos entender que Jesus, ele é um exemplo real daquele ensinamento. O homem, em sua natureza pecaminosa, é inimigo de Deus. E Jesus mostrou-nos isto. Qual é a relação de inimigo para inimigo? Relação de ameaças, relações de mortes, relações de toda coisa ruim que pudesse acontecer. Se um se encontrasse com o outro na rua, estava ruim. E o homem, em seu estado de inimizade com Deus, em seu ódio contra Deus, o que ele fez? Matou o Filho de Deus. No Antigo Testamento, seria a mesma coisa. Se Deus encarnasse naquela época, eles fariam a mesma coisa, porque ele tem um ódio contra Deus. Então, vendo Deus na frente dele, falando verdades eternas, falando verdade profunda, confrontando-o, como ele sempre fez, o que eles fizeram? Mataram. Então, eles fizeram isso porque eles alimentam um ódio contra o Senhor.
E isso foi evidenciado na cruz. O ódio do homem contra as coisas santas do Senhor, o ódio do mundo contra as coisas de Deus, o ódio do mundo contra Deus, o sistema secular que faz oposição a Deus constantemente com seus pecados, com suas corrupção. Confrontou o nosso Senhor. Só que o nosso Deus se entregou voluntariamente. O pecado não venceu. Foi Ele quem se entregou. Irmãos, prestem atenção. Jesus Cristo, tudo que Ele fez foi de forma intencional. Jesus Cristo, Ele provocou a morte. O chamado de Cristo, como diz um teólogo, foi para vir a morrer. Esse foi o chamado de Cristo. Foi para vir a morrer. Como Jesus Cristo morreria se não por confronto? Não confronto pecaminoso. Não confronto por confrontar. Confronto é falando a verdade. E o mundo pecaminoso, a verdade brilhando, ela é ofensiva. Como ele provocaria os judeus se não demonstrasse autoridade sobre o sábado? Como eles provocariam se ele não tomasse partido sobre governos políticos, nem César, nem governo judeu religioso? Não tinha outra forma de lhe provocar a ira, não tinha outra forma de ele alcançar a cruz, se não fosse pelo confronto contra o sistema do mundo. E foi isso que Jesus fez. Ele buscou, o chamado dele foi para vir a morrer. E ele fez isto pregando a verdade, vivendo a vontade de Deus. Isso nos mostra que a nossa vida, que é a vida de Cristo aqui, não será outra, senão por dia a dia vivermos sobre confronto e confronto contra os nossos próprios pecados, contra as nossas próprias fraquezas e também contra as influências externas, contra o pecado do mundo, o sistema, o pecado institucionalizado no Estado, o pecado institucionalizado nas escolas, o pecado ganhando forma de coisa boa, o pecado assumindo forma de autoestima, o pecado assumindo forma de não ter nada a ver. Hoje em dia o pecado é vendido como isso, como autoestima, como beleza, assumindo as suas formas, entrando no sistema, mudando. E Jesus Cristo enfrentou esse sistema que faz oposição direta contra Deus, fazendo o quê? Vivendo o propósito que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Esse foi o propósito que Jesus veio. Jesus cumpriu. Então ele nos revelou quem era o Pai. Só podemos conhecer a Deus mediante Jesus Cristo. E o ápice dessa rivalidade e também dessa revelação foi a cruz, a crucificação de Cristo e a vitória da sua ressurreição. Revelou de fato quem ele era, Deus, o Messias. Esse é o propósito do Evangelho de João. Dito isso, meus irmãos, o Evangelho de João, ele é um lembrete diário de que a palavra de Deus, lida e ouvida, deve ser central em nossas vidas, como os filhos de Deus. E perder de vista a divindade daquele que nos resgatou pode levar-nos ao completo desespero. É Deus quem nos guarda. É Deus que nos guarda. E em Cristo, o amor de Deus é expressado de uma forma tão intensa, tão voraz, ou como João coloca aqui, o amor de Deus é expressado de uma tal forma que ele enviou o seu Filho ao mundo para sofrer por amor dos eleitos. É esse o amor de Deus. É esse o amor de Deus pelas nossas vidas. É esse o amor de Deus
pela sua vida. É o ápice do amor de Deus, enviar o seu próprio Filho para morrer por pecadores, para que ao seu tempo eles vivam em gratidão para si mesmo, ou para Ele. Como Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Deus fez isto por nós, provando o seu amor pelas nossas vidas, o que Ele mais não pode fazer, meus irmãos? O que Deus mais não pode fazer? Isso é um antídoto, deve ser um antídoto contra as nossas mais terríveis ansiedades, contra os nossos mais terríveis temores e medos. Mantenha confiança em Cristo Jesus. Mantenha o seu amor vibrante e vivo por Ele. E busque o Senhor Jesus Cristo. Busque crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, pois essa é a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, este é o propósito. Claro, há muitos outros, mas aqui não nos cabe. Este é o propósito do livro do Evangelho de João, que estaremos expondo aí nos próximos meses. Amém? O Senhor Jesus abençoe a sua igreja.